para a pessoa de casa também entender bem nitidamente a diferença entre conhecimento e sabedoria, eu vou me remeter a um exemplo, inclusive bíblico, que é um exemplo bastante conhecido, do rei Salomão. No passado, quando o rei Salomão era a única fonte de sabedoria, inclusive ele é sinônimo de sabedoria, naquela época não existia DNA e as pessoas conviviam em conjunto, nas tendas, né? E duas mulheres tiveram filhos no mesmo dia. Elas eram amigas e tiveram as gravidez junto e tiveram filhos. Automaticamente, elas tinham uma convivência muito boa uma com a outra. Só que em determinado dia, depois que o filho tinha nascido, um deles apareceu morto. E aí, como o bebê é sempre parecido, uma começou a falar que o filho era dela. E todas as duas ficaram brigando ali. E o pessoal não sabia como definir aquilo, se ia ou não o filho para uma mulher ou para outra. E aí ninguém sabia definir isso, como que eu poderia usar isso. Até aí, essa confusão está no nível de conhecimento. Todas elas se conheciam, mas ninguém sabia como definir isso. Aí levaram-na, as duas, né, na presença do rei Salomão, para que ele sim, com a sua grande sabedoria, visse de quem era a criança. E ele pegou, levantou a criança assim e pediu para a pessoa que cuidava dele ali com a espada, que levantasse a espada dele e que quando ele desse a ordem, somente quando ele desse a ordem, cortasse a criança no meio, porque ele iria dar metade para cada criança, para cada mãe. Por quê? Porque todas as duas mães estavam alegando que era delas o filho. Como só tinha um filho vivo, todas as duas queriam aquele. Aí quando o rapaz levantou a sua espada e ficou preparado para cortar, uma delas logo gritou: não, 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 não. Se for para matar o meu filho, eu prefiro deixar ele com a outra mãe. Consequentemente, nessa hora, o rei Salomão e todo mundo entendeu que aquela que falou aquilo era a mãe verdadeira. Por quê? Porque a que não era mãe, ela não se importava naquele momento de ter a metade do filho, pelo menos nenhuma teria filho vivo. E a que era a mãe verdadeira, que tinha dentro dela o sentimento de mãe, preferia ceder a parte do filho para outra e ver o filho inteiro sendo criado e crescendo, sabendo que ela realmente era a mãe. Ela só sabia e só ela e a outra sabiam. Naquele momento ficou definido que a mãe era aquela que falou isso e a outra era só uma impostora na história. Então, Salomão teve a sabedoria, ele conheceu todos os fatos e teve a sabedoria de como que ele deslindava tudo isso para poder chegar então a essa situação. Nesse caso, isso é sabedoria pura e líquida. Ele olhou a situação como um todo e resolveu dessa forma.